Irmãos, hoje eu vou ler na Bíblia judaica. Eu trouxe uma outra Bíblia aqui, é a LTT, literal do texto tradicional. Essa é mais próxima do original ainda, uma Bíblia de estudo maravilhosa. Você aí que está querendo comprar uma Bíblia, a KGB recebeu muitos modelos de Bíblias de estudo. Precisamos estudar mais a palavra, precisamos conhecer mais, nós precisamos adquirir temor de Deus. É impressionante como tem igrejas que não incentivam a leitura da Bíblia. Pelo contrário, se a doutrina, o manual de vida é a Bíblia. Tudo está aqui, né? Nada pode tirar, nada pode acrescentar. Então, é sinal de que ela é perfeita. Dentro daquilo que o Espírito Santo poderia fazer, foi o melhor que foi feito. É a palavra de Deus, palavra viva. Precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos incentivar nossos filhos a ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia mais costumeiramente. É impressionante como que a leitura, a oração, a leitura da palavra, elas dinamizam a função do nosso córtex central. Você sabia disso? Só de ajoelhar e postar as mãos, você ativa o córtex central. E o córtex central, eu vi um médico falando sobre isso, viu, irmãos? Um médico que se converteu por causa da ciência bíblica. E isso ele fez, colocou pessoas nessa posição, com fazendo os exames ali, neurológicos. Viu-se claramente que aumenta a função cerebral. E o córtex central, ele estimulado, ele cresce, e aumenta assim a possibilidade de ser usado mais e mais, e com mais agilidade, com mais raciocínio rápido, com mais memória, As funções do córtex central são estimuladas com a leitura da Bíblia, com a oração. Isso é muito importante, Nós vamos ler então 2 Tessalonicenses, a partir do verso 1 do capítulo 1, do verso 3, versão judaica. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, por ser apropriado, porque a sua confiança, tem tradução que fala fé, cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que tens uns pelos outros. Por isso, nos gloriamos em vocês nas congregações de Deus, por sua perseverança e confiança em todas as perseguições e tribulações que estão passando. Elas são uma clara evidência da justiça do juízo de Deus, e como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo Deus retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades, e dar descanso a vocês e a nós também, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês, quando o Senhor Jesus, Yeshua, for revelado lá no céu com seus anjos poderosos, em uma chama flamejante. Então ele punirá os que não conhecem a Deus, isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito do nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, nem lhe obedecem. Eles sofrerão a pena justa de destruição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Nesse dia, quando ele vier para ser glorificado por seu povo santo e admirado por todos os que confiaram nele, vocês estarão lá, porque confiaram no testemunho que lhes demos. Considerando tudo isso, sempre oramos por vocês, para que nosso Deus os torne dignos
do chamado e realize pelo seu poder todo bom propósito e ação procedente da sua fé. Desse modo, o nome do nosso Senhor Yeshua será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Messias. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela sua palavra, tão maravilhosa, meu Deus, e que essa palavra, através da ação do Espírito Santo, possa nos dar a condição de nos alimentarmos nessa tarde, alimento forte que vem da parte do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, ela é muito profunda, muito forte. É uma carta escrita aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. Essa foi a segunda carta de Paulo, emissário do Senhor, à comunidade messiânica de Tessalônica. Escreveu a primeira carta e essa a segunda. E ele fala que por que ele fala no plural aqui? Porque ele estava junto com Silas e Timóteo. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Ele estava dizendo que os irmãos estavam passando por momentos muito difíceis, muita luta, mas estavam vencendo, porque o Senhor tem pelejado por eles, o Senhor tem pelejado por nós. Nós estamos passando por grandes lutas também, irmãos, mas nós sabemos a que Deus servimos, nós sabemos que o nosso Deus ele é maravilhoso, e apesar das lutas, o Senhor também fala muito claramente aqui na punição daqueles que colocam problemas nas nossas vidas, naqueles que nos fazem o mal. A partir do verso 6, é justo Deus retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades, Quem causa dificuldade para o servo vai ter os seus problemas, e o Senhor é quem vai colocar esses problemas nas vidas deles. Não é para destruí-los, irmãos. Eu falei isso no começo do programa. Deus não quer que ninguém se perca. Deus vai fazer juízo e justiça para que o nome dele seja glorificado, para que essas pessoas possam entender que servir a Deus, apesar de toda a luta, vale a pena. É isso que nos direciona a uma tão grande salvação, porque o outro caminho, o caminho do morno e o caminho do frio, é o inferno. Porque Jesus fala aqui, aqueles que têm passado por essas lutas, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês. Quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com seus anjos poderosos em uma chama flamejante, então ele punirá os que não conhecem a Deus, e ao mesmo tempo, irmãos, ele nos dará a grande vitória da salvação. Aquele que tem brincado com as coisas sérias, aquele que não tem levado a sério as coisas do Senhor, tem vivido aí de forma dissoluta, vivendo agarrado nas coisas do mundo, nos prazeres carnais, de todas as formas praticando o mal. Como que uma pessoa dessa pode achar que Deus vai dar salvação para ela, se ela não acertar a sua vida, mesmo que nos últimos momentos da sua vida? Haja vista o que aconteceu com Dimas, que estava crucificado à direita de Jesus. Os últimos momentos da vida dele, ele foi salvo pelo Senhor, pela promessa de Jesus, já crucificado. Jesus falou: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, aquele que for salvo vai encontrar com Dimas lá, vai encontrar com Dimas lá. Olha que legal, olha que coisa maravilhosa. Legal é muito pouco, que coisa maravilhosa, vivermos uma luta todo dia, uma dificuldade todo dia, mas nós temos quem peleja por nós e vencemos todo dia, porque o Senhor
não nos deixa derrotados, né? O Senhor não deixa faltar a providência dele, e o Senhor não deixa faltar o juízo, a justiça em cima daqueles que promovem o mal contra os servos. Portanto, tem uma outra palavra que diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Vocês se lembram de Davi? Davi chegou próximo a Saul. Saul estava perseguindo Davi para matá-lo, né? E Davi, quando lá na caverna de Adulão, ele vai e corta um pedaço do manto de Saul. Saul estava dormindo, né? Cortou um pedaço do manto dele para mostrar para ele que ele esteve do lado dele com a espada na cintura e não matou Saul. Quando eu não sei se era Jonatas, que estava perto de Davi, falou assim: mas você não vai matá-lo? Ele falou assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E essa frase que nós lemos aqui, ela é praticamente a mesma coisa. O Senhor está mostrando que faz, que defende, que coloca problemas. Foi a forma como nós lemos. É justo Deus retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades. Quer dizer, aqueles que colocam dificuldades na vida dos servos, eles podem esperar, porque o Senhor vai entrar com a providência, vai fazer justiça, né? E vai colocar problemas, dificuldades na vida dessa pessoa, não para que ela morra, não para que ela se perca, mas para que ela possa entender que qual caminho seguir. Para ela entender, falar assim: olha, verdadeiramente essa pessoa é guardada por um Deus vivo. Verdadeiramente vale a pena servir a esse Deus vivo que nós servimos a cada dia, que nós buscamos. Vem as lutas, né? Vem muitas lutas. Todos os dias essas lutas elas não se acumulam, porque o Senhor, né, não permite, né, e nos dá vitória hoje, amanhã. Semana que vem a gente acaba com essas batalhas daqui, o Senhor vai nos aliviando, né? Não deixa acumular um peso que possa derrotar o seu servo. O Senhor é aquele que vai nos aliviando de todas as batalhas, de todas as lutas, e Ele trabalha o nosso coração para que o nosso coração mantenha a sabedoria para entender. Vivemos momentos muito difíceis, mas não podemos desistir. Vemos que muitos estão desistindo, muitos estão saindo fora. Irmão, sair fora nessa hora, abandonar nessa hora, é muito pior do que não conhecer. Porque a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Pode esperar, né? Você que servia em uma igreja séria e saiu porque folgou com o mundo, por algum motivo gostou de alguma coisa do mundo, você pode esperar que o Senhor vai fazer juízo em cima de você, né? Não para sua morte, mas para que você se converta, tá? Vai ser pesado? Pode ser que seja pesado, porque o Senhor conhece o seu coração e sabe qual a medida do juízo que Ele vai fazer na sua vida, né? O que você quer perder para voltar para Jesus, hein? Um dedinho? Uma mão inteira? Um olho? É só esperar, porque é melhor entrar, né, dessa forma no céu do que perder a salvação, meu irmão. O Senhor falou isso. Portanto, volte para a presença do Senhor. Você que ainda não conhece, venha para a presença do Senhor. Servir a esse Deus é o melhor que podemos fazer. E o único caminho para essa tão grande salvação, um caminho estreito, mas que nos leva direto para uma tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. E como disse a palavra aqui, quando o Senhor for revelado lá no céu com seus anjos. O louvor que nós vamos ouvir agora fala exatamente isso aí. Quando a angelical trombeta for tocada. Nós vamos ouvir o toque dessa trombeta. Jesus vem nas nuvens. Ele não vai tocar o pé
né? Ele não vem aqui no chão, né? Ele vem nas nuvens. E os anjos vão recolher os seus escolhidos, os salvos do Senhor. Que você seja contado entre esses salvos. Bonzinho não vai para o céu. Servo do Senhor é quem vai para o céu, quem faz a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra para essa tarde. Vamos ouvir quando a angelical trombeta